Olá pessoal do canal Professor Adalberto Pessoa. Aqui no canal eu tenho um vídeo onde eu coloco os motivos pelos quais eu considero que nós não devemos votar no Bolsonaro. Então, uma comentarista deixou uma pergunta para mim que foi a seguinte: tá, tudo bem, Adalberto, se não é para votar no Bolsonaro, em quem nós devemos então votar? A comentarista no meu canal, ela disse assim, que não adianta apenas dizer em quem não devemos votar. É necessário também falar um pouco de critérios que podem ser usados para nós escolhermos em quem votar. A pessoa que deixou esse comentário deu a entender que ela tem lá suas dúvidas e ela gostaria de um debate sobre isso, sobre critérios em quem votar. Esse não é um assunto que dá para resolver num único vídeo, tá? Eu acho que vou precisar fazer vários vídeos apontando vários critérios e debatendo cada um deles. Mas essa dúvida dessa comentarista no meu canal, né, dessa seguidora no meu canal, me levantou uma história que aconteceu aqui onde eu moro. Eu moro em Arujá, interior de São Paulo, e eu vou contar um episódio para vocês aqui que vai servir de exemplo para a mensagem que eu quero passar para vocês. Falando de maneira bem resumida, aqui no interior de São Paulo, em Arujá, surgiu uma proposta para privatização de creches. E é claro, as mães que possuem crianças pequenas aqui na cidade começaram a protestar, fizeram reclamações nas redes sociais, estão fazendo alguns movimentos, se reunindo, se encontrando e fazendo protestos na Câmara Municipal local. É claro que esses protestos, essas cobranças são legítimas, elas estão corretíssimas em fazer esse movimento. Mas o que me chama a atenção no perfil, tá, dessas mulheres todas, dessas mães que estão legitimamente reclamando pela privatização das creches, é que elas são eleitoras que votam em candidatos que defendem Estado mínimo e privatização. Ou seja, elas são contra a privatização de creches, mas os candidatos que elas escolhem são candidatos privatistas, são candidatos que defendem Estado mínimo e privatização. Dito de outra forma, elas são contra a privatização de creches. Mas elas votaram em candidatos que provavelmente vão oferecer propostas de programa de privatização não só de creches, mas de toda a saúde no SUS, escolas, segurança e uma série de outros serviços públicos a nível nacional. Então elas estão escolhendo candidatos que vão não só serem a favor de privatização de creches, como provavelmente vão tentar implantar isso como um programa nacional no país inteiro. E isso vai ficar muito mais forte se o presidente do Brasil for o Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele é defensor do Estado mínimo para essas questões, tá? Do Estado mínimo para essas questões e para a privatização da maioria dos serviços públicos, na verdade de todos os serviços públicos. Então, com esse pequeno exemplo que eu estou dando para vocês, o que eu estou querendo dizer? Para você escolher um candidato, tá? O método correto é você pensar o que é importante para você, tá? O que é importante para você em termos de um plano de governo e verificar se aquele candidato representa aquilo que você quer em termos de um plano de governo. E nessa análise você precisa ter muito cuidado, você tem que fazer uma análise bastante acurada da consistência dessas propostas. Vou dar alguns exemplos para você pensar em casa, tá? Vamos supor que você esteja desempregado e você gostaria, talvez, de prestar um concurso e virar um funcionário público. Então não adianta você votar num candidato que já promete de antemão que não vai abrir concursos públicos, por exemplo. Não adianta você reclamar depois que não se abre concursos públicos se você votou num candidato que já se compromete com ideias de Estado mínimo, de privatização, tá? Esse tipo de candidato não vai abrir vagas para concurso público, então não vai ter essa possibilidade, por exemplo. Ou se tiver, vai ser muito reduzido.
Se você é CLT e você preza por direitos como 13º, férias, uma certa estabilidade profissional, tá? Mesmo dentro do regime de CLT, você quer ter direito, por exemplo, a fundo de garantia. Então, assim, não adianta votar num candidato que é contra tudo isso, tá? Ou o candidato ou o vice do candidato está prometendo que vai retirar tudo isso, tá? Um vice de um candidato, ele não vai prometer isso se de alguma forma essa conduta não fizer sentido dentro da consistência ideológica do seu candidato. O vice do Bolsonaro tem prometido retirar esses direitos, tá? E ele não está falando isso à toa. Mesmo que o Bolsonaro não tenha falado isso de maneira clara, mas essa promessa do vice do Bolsonaro é compatível com a forma ideológica do Bolsonaro pensar. Vou dar outro exemplo para vocês, tá? No município de São Paulo, que teve como prefeito o João Dória do PSDB, aconteceram duas coisas. Logo que o João Dória ganhou a prefeitura, logo de imediato, ele atacou algumas políticas públicas voltadas para LGBTs, tá? Alguns serviços, alguns equipamentos de serviços que prestam assistência para LGBTs. O Dória tentou fechar, tá? Essas secretarias e esses equipamentos de serviços. E o Dória tentou também sucatear a aposentadoria de funcionários públicos. O que aconteceu é que quando o Dória atacou esses serviços públicos para LGBTs, os LGBTs fizeram protestos, conseguiram fazer o Dória voltar atrás, mas mesmo assim ele limitou alguns serviços. E com relação a funcionários públicos, tá? Como eu disse, o Dória tentou sucatear a aposentadoria de funcionários públicos. Mais de 100 mil funcionários públicos foram às ruas e fizeram o Dória voltar atrás. Conseguiram barrar a ação do João Dória aqui na Prefeitura de São Paulo. Agora, o que eu quero destacar? Eu sei, tá? Eu tenho conhecimento de LGBTs e funcionários públicos que quando o João Dória concorreu, votaram nele, tá? Votaram nele. E se essas pessoas tivessem estudado o programa de governo proposto pelo Dória quando ele era candidato a prefeito, elas teriam conseguido deduzir que o Dória tinha uma proposta de governo que não favorecia nem LGBTs e nem funcionários públicos, porque inclusive o Dória é de um partido, o PSDB, que tradicionalmente desfavorece funcionários públicos, porém teve funcionários públicos que votaram nele. Destaco que quando os funcionários públicos foram às ruas defender a sua aposentadoria, defenderem o seu direito de terem uma aposentadoria digna, contra o sucateamento que o Dória queria fazer contra eles, tá? Quando os funcionários públicos foram às ruas, eles foram apoiados por partidos de esquerda. O PT, o PSOL, por exemplo, estavam lá ajudando os funcionários públicos. Os sindicatos, que são tão desvalorizados por partidos e políticos de direita, também estavam lá defendendo o interesse dos funcionários públicos. Eu estou citando esse exemplo para vocês pararem para pensar um pouco aí na casa de vocês, tá? A política, tá? O debate político não se resume apenas a um debate moralista de quem é o político mais honesto ou menos desonesto, tá, gente? Assim, todos os políticos que estão aí se candidatando, de alguma forma, passaram pela ficha limpa. Eu vejo algumas pessoas justificarem seu voto falando que vão votar nesse ou naquele candidato porque só votam em ficha limpa. Bom, esse é um critério, na minha visão, muito duvidoso, porque assim, se a pessoa está se candidatando, se a candidatura dela está legalizada, ela está lá concorrendo, ela é ficha limpa. Ela pode ser investigada, ela pode estar passando por algum tipo de processo. Nesse sentido, Haddad é investigado, Bolsonaro também já foi, teve que responder por acusações, tá? Então, assim, quem está na vida pública é acusado, é colocado em investigação. Isso é muito fácil, basta que exista outra pessoa para fazer a acusação. Facinho.
Porém, a gente só pode concluir que aquele político é corrupto quando ele é condenado. E não é condenado em primeira ou segunda instância, é condenado num julgamento completo, definitivo. Se a gente reduzir o debate político só a isso, usar apenas esse critério para tentar escolher os políticos, fica um pouco difícil porque, a bem da verdade, todo mundo, tá? Quase todos os políticos vão ter algum problema para ser mostrado. Não estou dizendo que isso não seja um critério importante. O que eu estou dizendo é que não dá para reduzir o debate político só a isso. Darei mais um exemplo aqui para vocês. Muita gente reclama do SUS, do Sistema Único de Saúde. Normalmente as reclamações são de mau atendimento em hospitais, postos de saúde, tá? Então é mais ou menos algo assim. Faltou médico, faltou vaga para consultas e por aí vai. Mas o SUS é muito mais do que isso, tá? O SUS, ele sustenta, por exemplo, tratamentos que são muito caros. Existem alguns tipos de tratamentos, como por exemplo o tratamento para hepatite C, tá? Que tem uma medicação nova importada pelo Brasil, que é fornecida pelo SUS e é muito, muito cara. E quem tem hepatite C precisa dessa medicação. Existem cirurgias que são muito caras, que nem mesmo o plano de saúde particular cobre, mas o SUS cobre. Se você for numa farmácia de um posto de saúde, vocês vão ver que as pessoas consomem muitas medicações, né? Às vezes você tem grandes filas nessas farmácias e as pessoas consumindo muitas medicações, levando para casa sacos de medicações. Acontece algo parecido, por exemplo, com pacientes que são diabéticos, que precisam usar insulina, precisam da agulha para poder aplicar a insulina no corpo. Muitas vezes também tomam remédios, inclusive remédios para pressão alta. Agora, imagina se nós privatizarmos o SUS, tá? Como alguns políticos querem fazer, tá? Eles trazem uma proposta de privatizar o SUS. Aliás, em redes sociais a gente vê o pessoal falar de privatizar tudo, privatiza tudo e por aí vai. Agora, imaginem quantas pessoas não vão ser prejudicadas se elas não tiverem mais acesso à sua medicação na farmácia do posto de saúde, se elas não puderem ter acesso a algum tipo de tratamento de alto custo ou alguma cirurgia de alto custo. Se a pessoa tiver que pagar para uma consulta médica, tá, gente? Tem muita gente que não tem salário, que não tem emprego, ou que está numa situação financeira muito difícil. Então, o SUS, por exemplo, que é um sistema único de saúde gratuito, ele é necessário. E o SUS é um sistema reconhecido no mundo todo, tá, gente? Fora o Brasil, o outro país que tem um sistema parecido com o SUS é a China. Estados Unidos não tem SUS. Tá? Lá nos Estados Unidos, se você ficar doente, você vai ter que ter o dinheiro para pagar o seu tratamento, o seu remédio. Se for uma doença crônica, você tem que ter condições de pagar o seu tratamento para a vida toda. Em um país onde todo mundo tem emprego, ganha bons salários, o emprego é estável, é quase pleno emprego. Imaginem isso, tá? Num país assim bem desenvolvido, tá? Onde todo mundo já tem aí a sua renda garantida, talvez desse até para a gente pensar num sistema de saúde privatizado ou parcialmente gratuito, mas predominantemente privatizado. Mas num país como o nosso, onde essas coisas não estão resolvidas, a privatização total de um sistema de saúde seria um prejuízo muito grande. Muita gente reclama e diz que quer um político que garanta saúde, educação, segurança. Isso é incompatível com a ideia de um Estado mínimo, caso vocês não saibam. Na verdade, tá, gente, não existe nenhum país no planeta Terra, nenhum país no mundo que privatizou tudo, tá? Caso vocês não saibam disso. Então, qualquer político que venha trazer uma proposta de privatizar tudo, saibam que isso não existe no mundo inteiro. Enfim, a mensagem que eu queria deixar para vocês é a seguinte: tentem fazer um debate político que leve em conta também a discussão de propostas de governo. Vocês querem ficar sem férias, sem 13º, sem estabilidade profissional, sem segurança, sem saúde gratuita, sem educação gratuita? É isso que vocês querem?
Vocês acham que realmente a solução é privatizar tudo? Uma das propostas do Bolsonaro, por exemplo, é educação em casa, é as crianças terem aula em casa, exclusivamente em casa, não irem para a escola. Tá? O STF recentemente já disse que isso é proibido, reafirmou a proibição dessa proposta, isso não pode ser feito. Você que é pai, que é mãe, você quer ter a sua criança em casa tendo aula, é isso? Você vai dar conta de cuidar disso? Tá? Porque hoje atualmente pais e mães trabalham fora, né? Vocês vão ficar em casa cuidando dos estudos dos filhos de vocês? Eu acredito que não. Então, na hora de escolher o candidato de vocês, e agora a gente vai ter que decidir entre Bolsonaro e Haddad, tentem verificar o que vocês querem para vocês e a coerência daquilo que vocês querem com aquilo que o candidato está propondo. Porque depois não vai adiantar reclamar, tá, gente? Aí, assim, o estrago já está feito. Na verdade, tá, quem assistiu meus vídeos anteriores viram que no Congresso já tem um certo estrago feito, tá? Porque partidos de direita e extrema-direita dominam o Congresso nacional. Apesar de ter uma bancada forte do PT na Câmara de Deputados federais, tá? Tem também aí uma reunião dos candidatos do PSOL, do PCdoB. Me disseram aí que o PSB, o PDT também formam uma boa bancada de esquerda. Mas enfim, apesar de tudo isso, a direita domina no legislativo. E se nós tivermos um presidente de extrema direita, para mim o estrago está feito. Para quem é funcionário público, para quem é trabalhador, para quem quer continuar tendo seu direito a férias, 13º, fundo de garantia, tá? Aposentadoria, para quem ainda quer isso, acho melhor vocês prestarem atenção em quem vocês estão votando. Na parte de baixo do vídeo, eu estou deixando um link muito interessante para um vídeo de uma youtuber chamada Débora Baldin. Tá? Ela tem um canal no YouTube, ela tem um vídeo ali que tem um pouco mais de 30 minutos, tá? Que ela faz uma abordagem bastante interessante, tá? Ela faz uma análise do plano de governo do Bolsonaro e do Haddad, ela compara os dois planos de governo, tá? E aí o que vocês vão ver? Vocês vão ver que o plano de governo do Bolsonaro é muito pobre, ele quase não tem propostas, tá, gente? É por isso que eu estou dizendo, cuidado ao querer reduzir o debate político a um debate meramente moral, a um debate de quem é mais corrupto, menos corrupto, quem é corrupto, quem não é corrupto, tá? Isso é muito pobre em termos de debate político. A gente precisa avaliar também os projetos políticos. E aí o que acontece? Quando você compara o plano do Bolsonaro com o do Haddad é infinitamente mais rico, muito mais rico do que o plano do Bolsonaro. Como é muita informação e tem uma pessoa que já fez esse mapeamento, eu prefiro indicar o vídeo dela para vocês assistirem. Isso não impede que no futuro eu produza mais vídeos comentando, debatendo um pouco mais sobre isso. Na parte de baixo do vídeo, tá? Vocês têm o link do vídeo da Débora Baldin. Ela faz algumas análises antes de mostrar essa comparação entre os planos de governo. Então ela faz uma análise das votações no primeiro turno. Ela fala sobre a questão muito complicada das fake news alimentando a propaganda do Bolsonaro, tá? Então a candidatura do Bolsonaro é bastante baseada em fake news. Eu próprio vou fazer um vídeo mais pra frente falando disso, mas o vídeo da Débora já trata disso. Eu insisto para que vocês acessem esse vídeo, esse link já tá logo na primeira linha da descrição desse vídeo aqui na parte de baixo, tá? E aí ela faz uma avaliação dos dois planos de governo e é bastante interessante. Eu peço para que vocês leiam. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui, mas deixo a mensagem de uma luta contínua para nós transformarmos, para nós mudarmos as probabilidades a nosso favor. Muitos especialistas políticos dizem que o segundo turno, na verdade, é uma nova campanha, é uma nova eleição, é um novo trabalho a ser feito. Então vamos aproveitar esses dias, os próximos dias que virão, para aprofundarmos o debate político e para nós realizarmos as melhores escolhas. Termino por aqui, tá? A batalha não terminou.
Nos encontramos nos próximos vídeos. Assinem o canal Professor Adalberto Pessoa. Um grande beijo, um grande abraço e tchau!